15 dias. Nas quintas-feiras, nós apresentamos o nosso quadro Saúde Bucal. E hoje o tema, conforme eu já venho falando desde o início do programa, é um mal que atinge cerca de 30% da população brasileira. Gente, eu tô falando do mau hálito. E para falar mais sobre esse assunto, eu já estou aqui com o Dr. César Andraus, que todo mundo conhece, está sempre aqui ao nosso programa, e a esposa dele também, que é a doutora Agda Cambi, especialista em ortodontia e ortopedia facial e também especialista em radiologia. Seja bem-vinda também. Obrigada. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Doutor César, esse mau hálito, todo mundo fala, se alguém tem, se não tem, como chegar na pessoa, enfim, daqui a pouquinho até a gente chega nesse assunto, nesse ponto, mas por que acontece? De onde vem o mau hálito? Sim, o mau hálito tem diversas causas, né? Tem as causas fisiológicas, que é, por exemplo, o mau hálito da manhã, quando fazemos um regime, o mau hálito de razões locais, né, da boca, cáries, próteses mal adaptadas, boca seca, a língua com aquela saburra, né, aquela camada amarela esbranquiçada que tem no dorso da língua. E tem também as causas sistêmicas, né, como é o caso do diabetes, né, a pessoa que tem prisão de ventre assim, seguido durante muitos dias, e até aqueles que têm chulé, né, que isso também é uma coisa que influencia no hálito da pessoa. Calma, eu quero chegar ponto por ponto, eu quero cada um. Primeiro, vamos lá, quem faz dieta pode ter mau hálito, por quê? A dieta, a pessoa que faz a dieta faz para emagrecer, né? Assim como o diabético também faz aquela dieta do açúcar, né, para não ter o problema da glicemia. O nosso organismo necessita de açúcar para poder trabalhar, para poder sobreviver, né? Então necessita de energia, que é o açúcar. Se a pessoa não ingere açúcar, o organismo vai começar a queimar as gorduras, por isso que a pessoa emagrece. Queimando as gorduras são ácidos graxos. Ela entra em decomposição e o resultado, né, dessa decomposição dela pelo nosso organismo dão substâncias com odor muito desagradável. Né? Por isso que pode acontecer nessa situação. E o diabetes? O diabetes, a pessoa tem um hálito característico, chamado hálito cetônico. Ou seja, é aquele hálito assim, tipo maçã estragada, sabe? A pessoa quando chega, muitas pessoas às vezes nem sabem que tem o problema do diabetes, mas chega na clínica, só de sentir o hálito a gente já pergunta, né? Você tem problema de diabetes? Né? Por quê? Há aquela queima exagerada né, pela quantidade de açúcar queimado, também produz também a queima de gorduras, produz componentes químicos da cetona, né? E isso vai para o sangue, produz acetonemia, produz acetona no sangue. Esse nome complicado que dá mau hálito, né? Consequentemente formam gases que são eliminados pela boca, pelo pulmão, entra na corrente circulatória e vai ao pulmão. É um hálito bem característico, é o hálito assim de maçã estragada. Tá. E com relação ao chulé, como é que o chulé tem relação com o mau hálito? Também é a partir do mesmo princípio, né? O chulé, o que é? É uma bromidose, né? Quer dizer, isso também pode ocorrer nas axilas. É um suor excessivo, que o pé fica fechado, né? O sapato constante, tênis sem meia, né? Então provoca o chulé. O que é o chulé? São gases, né, emitidos pela morte de bactérias, pelo suor, a descamação da pele, então forma gases. E esses gases podem ser absorvidos pela sola do pé, pelos vasos sanguíneos da sola do pé, entra na corrente circulatória e é eliminado pelos pulmões. Todos os gases que entram no nosso corpo são eliminados pelo hálito, né, pela respiração. Assim por exemplo, a cebola, o alho que nós comemos e que rapidamente saem pelas substâncias. Tratando o chulé, vai tratar o mau hálito? Tô certa ou tô errada? A princípio, sim. Desde que seja a exclusividade do chulé, né? Agora tá. O principal fator que causa mau hálito é o quê? O principal de todos. 90% do mau hálito provém da boca. Né? Então nós temos a língua, nós temos aqui umas fotografias, né, que o nosso amigo aí poderia mostrar, né? Aproximar. Né, para mostrar. Então, a primeira foto à direita, acima, nós temos ali as amígdalas.
Algumas amígdalas ficam inflamadas e isso exalam também um mau odor pela produção de pus. Mas, porém, algumas amígdalas possuem as criptas, são essas cavidadezinhas, não sei se talvez não apareça muito bem, mas existem umas cavidades onde se deposita o alimento. E o alimento entra em putrefação e produzem gases que saem. Na língua também se forma a saburra, que é aquela língua amarelada lá no dorso dela, lá atrás, né? Fica aquela camada amarelada, que é de células mortas, de bactérias. E há necessidade de se fazer a devida raspagem dessa língua, escovação. Esse é o principal fator? O principal fator é a saburra. Mas a saburra na língua. Isso, mas existe também as cáries, gengivite, inflamações Quer dizer, tem que estar sempre com próteses, a boca bem higienizada. Exatamente. Como chegar para alguém, Águida, e falar, você tem mau hálito, de que forma? É difícil, né? É difícil? É difícil. Pro dentista acho que é um pouco mais fácil, né? Quando ele chega no consultório, a gente percebe, a gente conversa com todo jeitinho, a gente começa, explica para ele, a gente fala assim, você tem algum problema, né? Você tá com a língua com um pouco de saburra, a gente explica a higienização, você tem que melhorar a higienização. Fala assim, amigo, vai pro dentista. Oferece aquela balinha, aquele chiclete, né? Porque pelo menos consegue... Mas é complicado. Eu acho o seguinte, esconder um pouquinho, camuflar. Não pode haver constrangimento, porque não é uma questão de constrangimento, é uma questão de saúde. Né? Então, a pessoa tem que avisar o amigo, né, o filho, o irmão, olha, você está com o hálito desagradável. Claro, não vai chegar, você está com um bafo danado. Não é assim, né? Tem que ser uma maneira delicada. Tá, ali eles botaram já um vídeo sem eu nem chamar, Isso. Vamos lá. Esse vídeo aí é o quê? Mostrando a raspagem da língua da saburra, que é o que mais... 90% do mau hálito provém dali, daquela parte da língua. Então, está mostrando a raspagem... Né, Todo mundo deveria fazer isso em casa? Isso normalmente ocorre às vezes, com pessoas que negligenciam um pouquinho essa higiene lá atrás, que não faz gargarejo, Tá, e daí a gente compra esse raspador em casa. Isso, esse raspador tem para vender em supermercados, farmácias, né? Não exatamente aquele ali, aquele é apenas um exemplo. Tá, ele borrifou ali no início, quem acompanhou, um spray. O que é aquilo? De preferência fazer isso aí com um antisséptico, né, ou escovar a língua também com um antisséptico e não usar pasta de dente, porque a pasta de dente vai mascarar, né, pela cor, né, vai cobrir e vai deixar mascarado. Pode fazer com flúor? Pode, com qualquer antisséptico ou até com água, simplesmente com água. O importante é remover aquela sem a camada. pasta de dente, com a escova somente a escova de dente, pode? Com a escova ou com algumas escovas que contém, né, no verso, né, que contém uma tem bastante justamente escova, para fazer essa raspagem. Né? Que já faz a higienização. Quer dizer, pode ser feito então com a escova dessa forma aí. Exatamente. E aí consegue pelo menos equilibrar isso aí? Sim. Pode vir do estômago? Isso é uma coisa que todo mundo pensa, não, é do estômago. O estômago não dá mau hálito. Não? O estômago só dá mau hálito no momento que nós arrotamos, desculpa a expressão, né? Mas é verdade. Regurgitamos, né? Claro, mas fazemos o arroto, ou quando a pessoa tem câncer de estômago já em fase muito adiantada. Porque aí ocorre, mostrando aqui na fotografia, aqui, por gentileza. Demian. Aqui, né, tem o nosso estômago. E aqui tem um diafragma que fecha o estômago, não deixa sair nada ali do estômago. Então, quando nós arrotamos, vem o gás. Aí sentimos. O que pode ocorrer é no esôfago, aqui é o esôfago, e esse esôfago ter essas alças chamadas divertículos esofágicos. Então, o esôfago liga a nossa traqueia, a nossa garganta, ao estômago. Quando a pessoa tem esses divertículos esofágicos, ao se alimentar e engolir a comida para ali um pouco dela, fica ali. E entra em putrefação e exala mau odor. Aí, nós lá no consultório, nós temos que, se a pessoa vem, olha, eu sinto mau hálito, me falando que eu tenho mau hálito. Então, nós vamos avaliar. Se nada tem na boca, né, então nós temos que encaminhar para um médico, um otorrino, um gastro, para ver qual se pode ser um outro problema. Outro problema. Gente, principal dica é higienização bucal e limpar a língua, essa burra, né, da língua. Se a pessoa faz a higiene correta, toma bastante água para a boca não ficar seca, que boca seca também dá mau hálito. Se alimenta bem, se alimenta constantemente, vamos dizer, constantemente que eu digo é cada 3 horas pelo menos, porque a partir de 4 horas a falta de alimentação começa a provocar mau hálito. Se a pessoa faz tudo isso e tem mau hálito, então o problema não está na boca, o problema está em ordem no corpo, sistêmico,
Ou pode ser um problema no esôfago, ou pode ser um problema no pulmão, ou pode ser um problema no organismo. Aí então tem que pesquisar mais profundamente para ver. Ok. Agora, com relação àquele constrangimento, eu queria mostrar aqui um site, né? Se você quer avisar um amigo, mas não tem coragem, então você entra em contato com esse site. Caiu um lenço. Né? Caiu. Pode entrar em contato com esse site, que é uma Associação Brasileira de Hálito. Pode deixar lá um recadinho, eu gostaria que fulano de tal põe o e-mail dele, fosse avisado sobre o seu mau hálito. E eles, então, entram em contato. Vai encher de e-mail. Né? E diz, como é que é? Muito bem, mas que legal que existe isso. Existe isso, é o SOS mau hálito. Show de bola. Olha, bem bacana a gente ter falado sobre esse assunto. Acho que até vale mais uma vez a gente repetir nos próximos meses. O assunto é bem extenso, realmente. Porque dá pra gente falar bastante, inclusive abrir telefone pra galera de casa tirar suas dúvidas. É muito interessante, o assunto é extremamente importante. Porque se estima 30% da população, 50 milhões de pessoas, né, no Brasil. Porém, já se comenta assim que chega, né, bem lá para frente. É bastante gente que tem mau hálito. Mas obrigada pela participação de vocês, obrigada por ter vindo aqui também. Numa próxima oportunidade a gente volta a falar também mais sobre mau hálito, que garanto que tem dúvida da galera de casa também. Sim, o pessoal pode entrar em contato conosco no nosso site ortofaz.com.br, tem um vídeo mostrando bem sobre como escovar os dentes, como fazer a devida escovação. Você pode acessar e aprender alguma coisa lá. Show. E isso é uma coisa que a gente quer abordar também, como escovar corretamente. A gente volta a falar isso aqui no programa também. Mais uma vez, então, repito aí o site, né, que é o www.ortofaz.com.br e também o telefone, que é o 3037 1977. Muito bem, mais uma vez, show de bola. Obrigada, tá? Muito obrigada pela presença de vocês.